Quatro, senhores. Quatro são os jogadores da base do Palmeiras Sub-20 que foram convocados para disputar a Copa do Mundo nessa modalidade de futebol. A base do Palmeiras é a melhor do mundo e disso você já sabe, né? Porque o canal Palmeiras 90+ é o único que fala tanto assim da base. Gilberto, que inclusive será titular da seleção brasileira no profissional em breve. Coutinho, Eric Belé e Luigi foram os jogadores convocados para a seleção sub-20 e que atuam no Palmeiras. Essa molecada, ela tá transformando o futebol brasileiro novamente naquele futebol vistoso que a gente gostava de ver na época do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Rapaziada, senhoras e senhores, o Palmeiras tem uma base diferenciada, tá? Aqui no canal você sabe que você pode encontrar diversos vídeos falando da base. Mas hoje eu quero falar especificamente de dois jogadores que estão convocados para a seleção e que têm desempenhado um papel fantástico no Sub-20. O primeiro é o Luigi. No profissional ele ainda não conseguiu engrenar, mas faz parte, né? É um garoto novo e ele vai ter as oportunidades dele em breve. Eu tenho certeza que ele vai despontar, tá? Muito provavelmente a gente vai ver pouco dele, porque já existem diversas sondagens, times da Europa querendo contar com o futebol dele porque percebem que ele pode se tornar um jogador talentoso. Potencial ele tem. E o segundo é o Gilberto, que para mim é um jogador diferenciado. Eu vou deixar na descrição um vídeo onde a gente reage a alguns lances dele, fala do garoto e de como ele joga. Para mim, um jogador extra classe. E o melhor, na minha opinião, dessa nova geração do bilhão. Outro assunto que a gente precisa falar, meu Deus do céu, que amasso que o Palmeiras deu no primeiro tempo da partida contra o River Plate, né? Eu confesso que eu assisti esse jogo, cara, fascinado pela forma como o Palmeiras jogou. Jogadores como Felipe Anderson, Andréas Pereira, o Vitor e o Flaco, cara, acabaram com o jogo. O Aníbal Moreno, então, nem se fale. Eu vou deixar aqui também na descrição as notas que nós demos após a partida. Você sabe que vai ter vídeo assim todo jogo, tá? Após todos os jogos do Palmeiras, a gente vai gravar um vídeo desse. Se Deus quiser, com saúde, aí a gente vai conseguir entregar esse conteúdo para vocês, tá? Mas eu quero falar de algumas coisas que aconteceram na partida de ontem, que no meu entender são diferenciais do Palmeiras quando precisava marcar gols. Isso não acontecia no passado. O Palmeiras avançou lateralmente, de forma centralizada. O Aníbal Moreno foi um pilar de sustentação na marcação e a gente conseguiu conhecer um Lucas Evangelista com uma pegada completamente diferente, né? Eu não sei explicar exatamente o que aconteceu nessa partida, mas foi a melhor atuação que eu vi do Palmeiras no ano, melhor até que contra o Internacional. E isso me fez perceber como o Abel Ferreira tá conseguindo modular esse time de uma forma diferente, né? Felipe Anderson, ora na ponta, ora cai pro meio. A mesma coisa o Andréas Pereira. Aliás, que qualidade tem o Andréas Pereira, hein? O jeito dele bater na bola, cara, que jogador incrível. Eu gostei muito da performance, especial do Vitor Roque e do Flaco Lopes, tá? Infelizmente, após a partida, o Kelvin sentiu dores na perna. E provavelmente não deve enfrentar o Fortaleza no Allianz Parque no sábado às 9 horas. Vai ter vídeo falando disso amanhã, tá? Pois é, o Kelvin é um bom lateral, um excelente lateral. Mas a gente não vai ficar desfalcado por conta disso, né? Agora, torcemos pela recuperação do jogador porque ele vai fazer falta. Eu gosto do futebol dele, acho ele um cara rápido, bate bem na bola, é um cara diferente, tá? Mas a gente tem o Giai que também não deixa nada a desejar, né? Giai esse que tem proposta na mesa, tá? Não sabemos por quanto tempo mais ele vai permanecer no Palmeiras, ao menos até o ano que vem, é óbvio, porque a janela tá fechada, né? Mas a proposta tá na mesa e tá sendo estudada. E esse amasso que o Palmeiras deu, subindo as linhas, indo pra cima do River sem medo, repercutiu muito na imprensa argentina e na imprensa europeia. Teve veículo de comunicação falando que era como se o River Plate estivesse enfrentando o campeão da Champions. Olha isso. Isso tudo foi depois do jogo, tá? De maneira geral, a mídia argentina deixou a partida separada em dois momentos.
O primeiro momento, que é o primeiro tempo, em que o Palmeiras não tomou conhecimento do River Plate e jogou muita bola. E o segundo tempo, quando o Palmeiras retraiu um pouquinho, tentando armar contra-ataques, não foi efetivo, e aí acabou tomando aquele gol no final do jogo. Mas assim, isso não diminui em nada o brilhantismo do Palmeiras. De maneira geral, o Palmeiras foi muito bem. Todos os jogadores do Palmeiras foram bem. A única ressalva que eu tenho pra fazer, e aí é uma opinião minha, tá? Desculpa se você não concorda, tá tudo bem, pode me criticar à vontade. Minha opinião. O Everton não tá bem, tá? Eu não sei se ele tá sentindo a pressão por conta da chegada do Carlos Miguel, eu não sei, mas o Everton não tá bem, tá? Tá deixando um pouquinho a desejar. E veja, não é pelo gol que ele tomou, porque o gol não foi culpa dele, né? A bola desviou no Martinez, não teve o que fazer. Mas é a postura em campo. Não tá dando para entender algumas coisas que ele falou ali no meio do jogo para os jogadores. Eu não vou repetir aqui porque não diz respeito a nós exatamente o que ele falou, mas coisas que mostram que ele tá um pouco ansioso, tá? Na partida contra o Fortaleza, provavelmente o Carlos Miguel fará sua estreia, tá? Camisa do Palmeiras. O Palmeiras vai ter um time misto, a gente vai falar disso amanhã no próximo vídeo, tá? Mas, cara, eu tô muito contente mesmo. Por ver que a imprensa, de maneira geral, argentina, cara, colocou o Palmeiras num outro patamar. E eu, pra mim, tá, com toda a humildade do mundo, eu concordo com eles. A forma como o Verdão jogou, velho, não tenho o que falar. Triangulações muito rápidas, muito rápidas. E assim, jogadas sempre agudas, tentando o gol, verticais, diferente do que o Palmeiras vinha entregando, né, tempo atrás. Eu acho que essa parada da data FIFA fez muito bem pro Palmeiras, tá? Porque deu tempo de alguns jogadores se entrosarem, né, jogadores estavam chegando e etc, e deu tempo pro Palmeiras treinar. E a gente noticiou isso aqui no canal, né? Acompanhando treinamentos, etc. O Palmeiras fez muitos treinamentos, sobretudo em campo reduzido, buscando variações táticas ofensivas. Eu acho que a comissão técnica percebeu, finalmente, que jogadas lateralizadas eram a única jogada que o Palmeiras tinha. E isso até funcionava quando o Estevão estava aqui. Porque no mano a mano ele desequilibrava um cara e aí sempre tinha alguém sozinho, dava um drible, né? Deixava alguém sempre sozinho. Mas não estava mais rolando, né? E é legal ver isso. Agora, pontos negativos que eu percebi também na partida. Não gostei da atuação do Rafael Veiga, infelizmente. Cara, ele é craque demais. Mas não tá bem. Não está legal ainda. Eu espero que ele entre como titular nessa partida contra o Fortaleza, porque ele joga muito, cara. Muito. E ele precisa por esse futebol para rodar. Não tem outra saída. O Palmeiras deve entrar com um time misto contra o Fortaleza. E eu acho que é uma boa oportunidade para o Rafael Veiga realmente ali renascer para a temporada, né? Para mim, o melhor jogador da temporada do Palmeiras é o Flaco Lopes. O que ele tá fazendo, cara, é assim, tá num nível de craque. Tá até esquisito, porque ele tem jogado muito bem. Como faz uma mudança dessa, né? Colocar ele do lado do Vitor Roque, como mudou completamente, né, o futebol dele. E o do Vitor Roque também. Cara, é absurdo. E o que o Felipe Anderson tá jogando também, hein? Pelo amor de Deus, eu nunca vi o Felipe Anderson jogando no Palmeiras do jeito que ele está jogando, e nem no Santos, tá? Na época que ele era do Santos. Ele tá jogando muita bola. A gente sabia que ele era bom, que no canal também falamos, sei lá, acho que umas 10 vezes, tem vídeo pra caramba falando de como ele é técnico, né? De como ele é. Como ele tem uma qualidade diferenciada. Mas o que ele tá entregando, cara, tá muito acima da média. E olha que legal, né? No meio de tudo isso, com essa vitória incrível do Palmeiras, o Verdão superou o Paris Saint-Germain como visitante mais indigesto do mundo. O Palmeiras simplesmente venceu 18 partidas fora de casa em 2025. E no mundo não há um clube na temporada que tenha mais vitórias que o Verdão. E isso se dá em virtude de uma questão muito importante, que é o emocional. Quando você fala de jogar contra um River Plate, contra 70, 80 mil pessoas que estão empurrando o adversário, e você vê que o Palmeiras não se abala e vai para cima sem medo, com certeza o fator emocional está devidamente equilibrado. Agora,
Uma coisa que eu não gosto muito é da forma como o Abel, que para mim é o maior treinador da história do Palmeiras, mas a forma como ele alopra na beira do campo. Eu acho que isso acaba incentivando negativamente os jogadores. E sob esse quesito, eu espero que ele se contenha na próxima partida, que é para não ficar suspenso, pô. Porque ele é um baita líder, o Palmeiras precisa dele. Assim como precisa também da liderança do Gustavo Gomes, que jogador, hein? Então, rapaziada, o vídeo de hoje, um pouco mais simples aí, só para passar um pouco da nossa emoção, do que eu senti assistindo essa partida, do que eu acho que você também sentiu, né? Deixa o seu comentário, vê se você concorda ou não comigo. Você sabe que eu respondo a todos pessoalmente, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Volte sempre à nossa comunidade e um forte abraço.